Galerinha, hoje nós vamos falar sobre o que? Sobre a respiração celular. A respiração celular que a gente vai trabalhar é dividida em 3 etapas. Nós temos a glicólise, o ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória. Então nós vamos trabalhar essas 3 etapas aí em 3 aulas específicas. Então essa primeira aula de hoje nós vamos falar sobre a glicólise, E quando for na segunda aula, o ciclo de Krebs, e na terceira aula, a fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Tranquilinho? Então quero que vocês acompanhem comigo aqui, todo esse processo, belezinha? Da respiração celular. Então primeiro que a gente vai começar aqui, pessoal, é falando sobre a glicólise, E na verdade, o que é a glicólise? A glicólise, é o processo onde você tem a quebra da molécula da glicose. Então você tem a quebra da molécula de glicose, que ela vai se dividir na verdade em 2, A glicose, pessoal, ela tem na verdade 6 carbonos, Eu vou quebrar esses 6 carbonos e vou ter 3 carbonos, 3, 3, Mas esse processo ela acontece em várias etapas. Então a gente vai decorrer essas etapas para vocês poderem entender todo esse processo. Então vamos começar aí soltando uma imagenzinha para vocês, para a gente poder acompanhar esse processo aqui da glicólise, a primeira etapa da respiração celular. Vamos lá? Soltando então a imagenzinha para a gente poder acompanhar, beleza? Então, galerinha, aí vocês têm, na verdade, a primeira etapa que fala exatamente o que a gente vai estudar. Então nós temos a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A glicólise, O que acontece com a glicólise? Ela vai acontecer, beleza? Lá na questão do hieloplasma, Então ela acontece lá no hieloplasma. O ciclo de Krebs acontece lá na matriz mitocondrial, Então lá nas dobras na mitocôndria. E a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa acontece então também nesse local da mitocôndria, tranquilinho? Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, galerinha, é como funciona esse processo. A glicose, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, a glicose acontece no líquido citoplasmático, que é chamado o quê? Chamado também de citosol, ou tem outro nome, como eu falei para vocês, hieloplasma. Depois o produto da glicose vai para dentro da mitocôndria, O ciclo de Krebs vai acontecer na matriz mitocondrial, O que é essa matriz, pessoal? É um líquido que fica na mitocôndria. Acabando o ciclo de Krebs, nós temos o que? A fosforilação oxidativa, que é a terceira etapa do processo da respiração celular. Após a respiração celular, ela vai acontecer o que? Exatamente na crista mitocondrial. Então, uma parte importante, pessoal, que vocês têm que entender é o seguinte: imagina que você está lá, você pega aquele macarrãozão gostoso lá, que você faz, com muito molho, e aí você vai e devora aquele macarrão bem caprichado, Então você vai lá comendo aquele macarrão bem caprichado. O que vai acontecer com esse macarrão, Esse macarrão vai virar aquele açúcar concentrado. Seu intestino, seu sistema digestório vai lá, vai absorver a concentração, desse açúcar, para levar o que? Para suas células. Quando chega lá na sua célula, nós temos um outro fator lá de um hormônio, que é a insulina, não é verdade, pessoal? Que vai o quê? Que vai empurrar, beleza, essa concentração de glicose para dentro da sua célula. Chegando lá na sua célula, aí nós iniciamos o processo, da respiração. Vou ficar isso bem claro para vocês. Então vamos compreender isso melhor. Acompanhe aí, vamos lá? Então, pessoal, continuando, Então, nesse caso, a glicose vai aqui, Na verdade, eu tenho 2 ATPs, E o que você tem que entender é que existe aqui, por exemplo, que eu vou precisar de ATP para poder quebrar a molécula de glicose. É um procedimento que nós chamamos de quê? De investimento energético. Então, o processo da glicólise, ele precisa de quê? De mais 2 ATPs para ajudar aqui na quebra. Ou seja, o investimento energético. Desses 2 ATPs aqui, eu tenho um ADP, que eu vou fazer essa transformação, Então, eu estou utilizando essa energia, E aí, nesse caso, eu tenho formação de 2 moléculas de fosfato. Então eu tenho a formação de 2 moléculas de fosfato. Então nesse caso eu vou ter aqui uma molécula transportadora de elétron, como eu falei para vocês, o NAD. Tá vendo que ele está NAD+, Carregou aqui um elétrozinho, NADH, beleza? E aí eu tenho o que? Eu tenho a formação do ácido pirúvico. Os 2 ATPs aqui,
tá? Que eu vou ter, ó, essa transformação de energia, receba 2 ATPs, e aqui embaixo também. Repara bem, pessoal, que no final eu vou ter 4, só que na verdade o saldo final do processo da glicólise, tá? Ela na verdade é 2. Por quê? Porque formou 4, 2 vai ser reutilizado aqui para a glicose. Então, é o meu saldo aqui, meu investimento energético. Eu vou ter 4, mais 2 vai ser produzido, vai ser retornado aqui para o meu investimento energético. Então, meu saldo final será 2. 2 moléculas aqui, tá? Do ácido pirúvico. Tranquilinho, pessoal? Deu para os senhores pegar? Então, nesse caso aqui, ó, você tem, no caso, o saldo final, tá? Eu vou ter, por exemplo, eu peguei, por exemplo, a molécula, né, com 6 carbonos e transformei, certo? Eu transformei ela em quê? Eu transformei ela em 2 moléculas com 3 carbonos, cada um nesse processo que eu usei, tá vendo? Então o que acontece? Eu vou ter, no caso final, 2 ATPs, 2 NAD+, e formei 4 ATPs, tá? 2 NADH, e ainda deixei 2 hidrogênios à deriva por aí, beleza? Então eu deixo ainda 2 hidrogênios, tá, à deriva por aí nesse processo, tá? E no processo final eu vou ter 2 ácidos pirúvicos. Tranquilinho? Tranquilinho? Então, pessoal, muito bem, tá? Então, galerinha, espero que vocês tenham pegado aí direitinho, tá? Espero que vocês tenham pegado aí direitinho. A gente continua na próxima aula sobre o quê? Sobre o ciclo de Krebs, tá? Então a gente vai falar sobre o ciclo de Krebs, tá? E vamos entender todo esse detalhe aí. Tranquilinho? Então fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.